Nós estamos no 12º domingo depois de Pentecostes e o Santo Evangelho é segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Ditosos os olhos que veem o que vós vedes, porque eu vos afirmo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. E eis que se levantou um certo doutor da lei e disse-lhe para o tentar: Mestre, que devo eu fazer para possuir a vida eterna? Jesus disse-lhe: O que é que está escrito na lei? Como lês tu? Ele, respondendo, disse: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças, e com todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, retomando a palavra, disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões que os despojaram. Tendo-o maltratado, retiraram-se, deixando-o meio morto. Ora, aconteceu que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, o qual, quando o viu, passou de largo. Igualmente um levita, chegando perto daquele lugar, vendo-o, passou adiante. Mas um samaritano que ia seu caminho chegou perto dele, e quando o viu, moveu-se de compaixão. E aproximando-se, ligou-lhe as feridas, lançando nelas azeite e vinho. E pondo sobre o seu jumento, levou-o a uma estalagem, e teve cuidado dele. E no dia seguinte tirou 2 dinheiros e deu-os ao estalajadeiro, e disse-lhe: Tem cuidado dele, e quanto gastares a mais, eu te satisfarei quando voltar. Qual desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? E ele respondeu: O que usou com ele de misericórdia. Então Jesus disse-lhe: Vai, faze tu o mesmo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, nossos santos anjos da guarda, vigiai-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Hoje nós celebramos o 12º domingo depois de Pentecostes e também a comemoração de São Felipe Benício, confessor. A epístola de hoje, São Paulo vai ensinar-nos que tudo que nós podemos fazer, toda a capacidade do bem que nós podemos obrar, nós devemos a Deus nosso Senhor. E é muito belo, então, considerar, porque, como dizia Santo Antônio, às vezes, sempre o introito, a coleta, a epístola e o evangelho são 4 rodas de uma carruagem. Por isso ele, nos seus sermões, ele consegue, com maestria, muitas vezes, explicar a harmonia que existe entre esses 4. Não terei semelhante pretensão, mas vamos aí ver o que está mais claro à evidência e juntar uma coisa com a outra. O introito da missa de hoje diz a Santa Igreja repetindo as palavras do salmista: Vinde, Senhor, em meu auxílio, dai-vos pressa, ó meu Deus, em socorrer-me. Confundi e envergonhai os meus inimigos que procuram tirar minha vida. Voltem-se para trás, envergonhados, os que conspiram contra mim. Esses primeiros versículos, sempre nós rezamos no breviário, quando começam as horas canônicas. Então a igreja nos faz repetir 7, 8 vezes por dia esse versículo. E vamos entender por que está aqui, porque está posto de modo muito bem posto, porque no Evangelho nós vamos ver um homem que foi espoliado. E este homem foi espoliado, os assaltantes o saquearam e vão desnudá-lo e vão deixá-lo prostrado e ferido, judiado. Então este homem
que vimos em outra ocasião, é o próprio Adão que caiu e junto com ele toda a humanidade. Então o que resta para Adão? A voz de clamar a Deus. É verdade que vamos ao Gênesis e Adão, depois de ter pecado, ele se esconde de Deus, porque ele teve vergonha, mas uma vergonha malsana, porque ele sabia que ele tinha feito uma coisa errada e a própria consciência dele o incrimina do erro, mas ele, em vez de chegar e falar, Senhor, tenha piedade de mim porque eu lhe desobedeci, ele tem vergonha e se esconde de Deus, nosso Senhor, ele e Eva. Por quê? Porque essa vergonha é causada pela soberba, que foi a janela por onde Satanás conseguiu pular e entrar e saquear a alma de Adão. Mas fica a voz. Vinde, Senhor, em meu auxílio, e dai-me pressa, ó Deus, em socorrer-me. Assim que o homem, mesmo no mais profundo da desgraça, da miséria, do mais grave, sempre tem o socorro de Deus, que é a oração. Que nós sabemos pelo nosso catecismo que é a elevação da nossa alma a Deus para adorar, agradecer e pedir o que nós necessitamos. Então, mesmo o homem mais pecador, não, o mais criminal dos mortais, ele tendo a sua voz, ele pode alçá-la até Deus, dirigir-se a Deus e pedir socorro. Não é que Deus só ouve os santos e piedosos, não, Deus ouve a todos os que clamarem por Ele. Aí nós vamos à oração que a Santa Igreja faz na coleta de hoje. Deus onipotente e misericordioso, por cuja graça os vossos fiéis vos servem digna e louvavelmente, fazei que sem ofensa corramos a alcançar as vossas promessas. E aqui nós temos algo muito importante, porque a promessa de Deus, pedi e recebereis, buscai e achareis, porque quem bate, abre, quem procura, acha, quem pede, recebe. Assim que há uma promessa de Deus Nosso Senhor para quem rezar. Assim que o homem pode estar, repito, no mais profundo do abismo, aí ele tem que clamar por Deus, é o Salmo. Do profundo do abismo, clamei a vós, Senhor. E Deus sempre atenderá a alma que clame por Ele. Agora, vamos à epístola. São Paulo está a dizer, né, temos esta confiança em Deus por Cristo, não que sejamos capazes por nós mesmos de ter algum pensamento como vindo de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Se clamar a Deus, invocar Deus Nosso Senhor é uma necessidade do homem, mas mesmo o homem em pecado, no mais profundo do abismo, no caminho do inferno, ele clama a Deus e esse clamar a Deus é uma graça de Deus. Porque Deus dá a graça dos homens encontrarem sempre o socorro oportuno, sempre. Mas só que acontece que muitas vezes o homem toma para si, não, é minha piedade, é minha devoção. E este possessivo meu não é nosso, é de nosso Senhor Jesus Cristo, hein? Por isso São Paulo está deixando claro que nós não podemos ter nenhum pensamento bom por nós mesmos. E muito menos ter a prática da piedade, da religião, com assiduidade, regularidade, com devoção, porque tudo isso são dádivas que Deus dá e não são coisas que nós podemos causar. Nós podemos rezar com muita força e gastar até os nossos sentidos, lendo, e os nossos joelhos, muito tempo de joelhos, mas isso não consiste a devoção, nisso não consiste. E às vezes somente um olhar para um crucifixo ou uma oração intensa e demorada vai causar a devoção, porque é o que a alma vai estar sempre disposta a Deus para honrar a Deus Nosso Senhor e se beneficiar de suas riquezas, mas o que é uma graça de Deus. Mas em todo caso, existe a graça de Deus que é dada a todos aqueles que querem ter vida religiosa, vida de oração, vida interior, encontrar. Porque Deus, que é a causa dos bons pensamentos, Ele também é a causa dos bons afetos e dos santos desejos. E aqui nós vamos então, agora, ao Evangelho. Nós vemos um homem que ele foi sequestrado, foi maltratado, primeiro foi desnudo, espoliado, desvestido, ferido, prostrado, e passam por ele um sacerdote e um levita, que olham, como era um samaritano, como era um homem ferido, não tem nada o que ganhar, passam reto. Nós vamos ver aqui que é lamentável, isso acontece com as almas, não? Quantos foram deixados por sacerdotes e levitas por aí? Porque não se preocupam com a ferida das almas.
principalmente nesse tempo em que o corona mostrou realmente as estolas todas penduradas com medo. Depois passa um homem que é um samaritano. O samaritano não era pessoa bem vista, porque pela religião ele estava excluído de Jerusalém, porque eles adoravam em outro monte e não no monte que Deus tinha que ser adorado pelos judeus. Então era como cismáticos, idólatras também, porque adoravam Deus verdadeiro, mas de modo indevido e com superstições e coisas que até hoje existem lá. Então era um homem como um homem mal visto. E é justamente esse homem que vai ter piedade daquele que está prostrado, e nós vamos ver aí, bom, Deus se valerá para socorrer os seus de qualquer coisa. De qualquer coisa. É impressionante como Deus, tanto se alçamos nossa voz pedindo socorro, Deus nos socorre, como qualquer circunstância adversa, inclusive um inimigo, segundo a providência de Deus, pode nos fazer um benefício. E Deus se vale de todos os meios, próximos ou distantes, para que a alma não pereça, prostrada, caída, ferida, e encontre ali a sua ruína. É incrível. E aqui nós vamos ver o quê? Que este homem está realmente maltratado, mas este homem pode alçar. O Nosso Senhor, na sua parábola, não diz que esse homem gritou por socorro. Não conta, mas seguramente a gravidade das suas feridas moverá a compaixão de Deus que fez aparecer o sacerdote, que é indiferente, o levita indiferente, e o samaritano que tem um resto de piedade dentro de sua alma e faz o bem para este sujeito. São João Crisóstomo vai dizer, mostrando que este sujeito tem que ser posto numa estalagem, conforme a parábola de Nosso Senhor, que esta hospedagem, essa estalagem é a Santa Igreja. Aí ele vai comentar aqui uma citação. A igreja é uma hospedagem, estalagem, colocada no caminho da vida que recebe a todos os que vêm a ela, cansados da viagem ou carregados com os sacos das suas culpas, onde, deixando a carga dos pecados, o viajeiro fatigado descansa, e depois que descansou, repõe com um saudável alimento. E isto é o que diz com aquelas palavras, e teve cuidado dele. Tudo que é o contrário, prejudicial e mal, está fora, enquanto que dentro da hospedagem se encontra o descanso completo e toda a salubridade. Então nós vemos aqui que este introito do que Deus vem de meu socorro, todo bom pensamento é causado por Deus e nós feridos temos que clamar por Deus, esperar de Deus o auxílio para poder fazer as coisas boas, aonde nós vamos fazer? Dentro da Santa Igreja. É verdade que poderiam dizer, padre, a Santa Igreja é realmente um lugar onde nós não temos paz, porque todos vivem como um inferno dentro da igreja, não eclesiásticos, em disputas, em opiniões e pareceres, mas isso não é igreja, hein? Isso são membros dela. Mas essa sociedade posta por Deus, que é santa, ela é o lugar onde as almas são curadas. Porque se nós nos confessamos validamente, quem vai nos dar a absolvição? É o sacerdócio válido. E de onde esse sacerdócio? Da Santa Igreja Católica. Se nós fatigados e raquíticos e anêmicos, na nossa alma realmente levada pelo vento, quem nos alimentará? O Santíssimo Sacramento do altar. E aonde nós encontramos? Dentro da Santa Igreja Católica. Quem confeccionou esse sacramento? O sacerdócio católico. É verdade que tem um sacerdócio católico que não está dentro da igreja, como dos cismáticos e hereges que tem um sacerdócio válido, mas é usurpado. E aquele sacerdócio válido e lícito dentro da Santa Igreja dá este pão dos fortes e assim alimenta as almas e cura as feridas das almas e depois nós saímos robustos e sadios para onde? Para a eternidade. Então, queridos fiéis, nós somos esse homem espoliado, maltratado, despido, prostrado. E como encontrar misericórdia? Dos sacerdotes, hein? Aqui vamos nos incriminar. Muitas vezes sacerdotes passarão e verão as feridas das almas e não indiferentes. Hein? Mas só que Deus nunca abandona as almas dos seus. E virá um samaritano, verá o que for, e Deus, aqueles que o buscam, o encontrarão, e os que encontram Deus têm os socorros de Deus garantidos, desde que busque a Deus com sinceridade. Então peçamos essa graça, já que hoje mesmo, o mesmo Deus se vestiu de samaritano. E é muito interessante que ele faz isso para nos socorrer,
Mas, por outro lado, ele fez se passar pelo homem espoliado na Sagrada Escritura. Quando nós olhamos o crucifixo, Nosso Senhor está absolutamente chagado, está completamente nu e está ali dizendo o quê? Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Deus inadiutório meu entende. E assim que Nosso Senhor se passou realmente por este homem da parábola caído para nos levantar. E das suas chagas, como disse o profeta, nós somos curados. E assim que, em definitiva, ele já deixou as nossas muletas e os jumentos para nos levar à estalagem garantidos, as macas e o socorro, os anjos para nos socorrer, as enfermeiras, tudo garantido com o preço que ele pagou no alto do Calvário. Então, assim que nessa missa peçamos pela comunhão a graça de sermos curados pelas chagas, já que ele vem imolado no santo altar, o santo sacrifício, e amar a Santa Igreja, que é a única estalagem que pode nos restabelecer em santidade verdadeira, integridade de fé e salvar nossas almas. E peçamos então tudo isso por intercessão de Maria Santíssima Nossa Senhora, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.